Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Gramática na Prática. E nessa aula nós vamos aprender sobre numeral, sobre a classe de palavras numeral. Vai ser uma aula mais tranquila, é uma classe mais fácil, mas tem algumas coisas aí que a gente tem que saber, alguns poréns, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá. Só que antes, se inscreve no canal e deixe seu like. O que a gente vai aprender nessa primeira aula, nessa aula aqui de numeral? A gente vai aprender o que é e quais são os tipos de numerais, a flexão dos numerais e exercícios práticos. Lembra que lá no adjetivo a gente aprendeu também o que era e a flexão? Então, normalmente a gente vai sempre aprender aí como que eles se flexionam, tá? Porque normalmente é nessa parte de flexão que vem as pegadinhas de concurso, tá? Então, vamos lá. Conceito. O numeral, ele indica a quantidade definida, aproximada ou exata de substantivos. Então, eu posso falar, existe uma pessoa, ou existe aproximadamente uma pessoa, ou exatamente uma pessoa, tá? Ou a posição que um ser ocupa. Eu posso falar primeiro, segundo, terceiro. Então, ele indica quantidade e posição. Ou seja, ele quantifica. Enquanto o adjetivo qualifica, o numeral quantifica, tá? A gente tem dois tipos de numeral. Isso aí pega bastante em prova, tá? Ele não chega perguntando o que é, tipo, qual que é adjetivo, qual que é substantivo. Mas vocês vão ver lá, lá pra frente como que é cobrado isso aí. Numeral adjetivo. Adjetivo, olha, quando a gente tem um adjetivo, lembra que eu falei, né, eu vou reforçar isso aqui, que você tem que colocar isso na sua cabeça. Não pode esquecer isso. O substantivo, ele sempre é o núcleo, não é? E o adjetivo, normalmente, o adjetivo, artigo, numeral e pronome sempre acompanham o substantivo. Então, se a gente tem um numeral adjetivo, quer dizer que ele está acompanhando o substantivo. E se a gente tem um numeral substantivo? Ele substitui o substantivo. Porque o substantivo, não tem como o substantivo acompanhar o substantivo, tá? Porque ele já é o próprio núcleo. Então, se o numeral é substantivo, ele substitui o substantivo, tá? Por exemplo, olha só. Tenho 3 amigos, mas 2 moram longe. Então, quando eu falo tenho 3 amigos, ó, amigos, substantivo. Então, 3 é um numeral que está acompanhando amigos e é um numeral adjetivo, porque ele está do lado de amigos. Mas 2 moram longe. Eu estou dizendo o quê? O que seriam 2? 2 amigos. Só que eu substituí amigos por 2. Eu não coloquei amigos do lado. Então, numeral substantivo, porque ele está substituindo o substantivo, tá? Quais são os tipos de numeral que existem? A gente tem o numeral cardinal, que indica a quantidade exata. Ou seja, 1, 2, 3, 100. A gente pode escrever também como número, né? Como algarismo mesmo, ou a gente pode escrever por extenso, tá? 1 milhão. Então, esses são os cardinais. Ordinais, olha, ordem, né? Lembra ordem. Então, lembra ordem, lugar, posição. Então, ele ficou em primeiro lugar no campeonato. Primeiro, posição, lugar, né? Então, quando a gente fala primeiro, segundo, terceiro, 10º, 90º, 50º, isso tudo é ordinal. Multiplicativo, exprime multiplicação. Ou seja, dobro, duplo, triplo, né? Porque quando eu multiplico por 2, eu tenho dobro. Quando eu multiplico por 3, eu tenho triplo. Quando eu multiplico por 10, eu tenho décuplo. Então, multiplicativo exprime multiplicação. Fracionário exprime fração. Então, quando eu tenho 1/3, meia dúzia, 6/12, isso tudo está indicando fração. E a gente tem o dual, que assim, de acordo com algumas literaturas, tem gente que fala que ele entra como advérbio, como pronome, tá? Só que nesse caso aqui, na nossa definição, a gente vai colocar ele como numeral, que seria ambos e ambas. E ele serve para retomar termos anteriores. Por exemplo, haviam 2 meninas. Ambas estavam tristes. Ou seja, ambas está retomando o termo anterior que é menina. Por isso que tem algumas literaturas que falam que ambos é pronome, porque normalmente o pronome retoma um termo anterior, tá? Só que nesse caso a gente vai estudar como numeral. Então, vamos ver aqui como que já foi cobrado isso aqui em prova, tá? Vamos ver aqui o exemplo. Olha, nos trechos, com 14... Isso aqui foi da Consulplan, tá? 2022, prova recente, hein? Ó,
Nos trechos com 14 anos, Eberson, já um peconheiro experiente, repete pela quinta vez a terceira série e cresce no máximo até 3 metros. Os numerais destacados são classificados como, vamos lá, com 14, ó, tá destacado. Ele é um numeral exato, né? Então ele é o quê? Cardinal. Então a gente já pode pegar a caneta aqui e riscar a A e a C. Terceira, ordem, posição. Então, ordinal. Tá? No máximo até 3 metros. 3, definido, exato. Então, cardinal. Então, nossa alternativa, letra D, tá? E agora a gente vai estudar o quê? As flexões do numeral. Oi, linda! Você quer vir aqui? Vem aqui para as pessoas te conhecerem. Essa aqui é a Amora. Olha que coisa fofa. É. Então tá. Então, o que acontece? A gente vai ter as flexões do numeral. Então, como que funciona? Ó, o numeral, ele pode variar em gênero e em número, tá? Então, por exemplo, olha aqui, ó. Ela foi a segunda colocada na competição. Elas foram as segundas. Então, ele tá variando em número. E a variação de grau, ela ocorre normalmente na linguagem coloquial, tá? Então, ela não ocorre na linguagem culta. Então, lembra que eu falei assim que os variáveis, eles sempre variam, as classes, né, gramaticais variáveis, sempre variam em gênero e número. Só que algumas variam em grau, outras não. Então, nesse caso, entra o numeral. Ele não varia em grau, tá? Ele só varia na linguagem coloquial. Então, se cair alguma questão perguntando isso e perguntando se está correto de acordo com a linguagem coloquial do dia a dia, tá ok. Mas de acordo com a norma culta do português, não varia em grau, né? Então, tem muita gente que fala assim, ó, ele é sempre o primeiríssimo a chegar. Então, eu tô variando ele no grau superlativo, primeiríssimo, né? Que é o analítico sintético. Mas, isso, como eu disse, é linguagem coloquial. Se for numa prova de concurso e perguntar se isso daí tá correto de acordo com a norma culta, não tá errado, tá bom? E aí, cada tipo de numeral vai flexionar de uma maneira, tá? Então, vamos analisar o seguinte, ó. No geral, os numerais flexionam, eles podem flexionar, podem variar em gênero e número. Então, agora a gente vai estudar o quê? A flexão de cada um. Então, vamos primeiro começar pelos cardinais. Os numerais cardinais são, em sua maioria, ou seja, ó, em sua maioria, invariáveis. Então, se a gente está falando em sua maioria, não é todos. Então, para variar, o que a gente vai ter? Nossas queridas exceções. Vamos lá. Exceções. Primeiro, podem variar em gênero. Ou seja, ó, cardinais são invariáveis. Mas, porém, entretanto, o número 1, 2 e as centenas acima de 200 podem variar em gênero. Olha, que legal. Ou seja, se eu falar, eu comprei um doce. Agora, se eu falar, eu comprei uma pamonha. Uma pamonha, né? Eu comprei 2 doces, eu comprei 2 pamonhas. Eu comprei 200 brigadeiros. Eu comprei 200 pamonhas. Então, ó, ele varia em gênero, tá? Ele muda de acordo se é feminino ou masculino. E a outra exceção é 1 milhão. O 1 também, né? Que varia em número. O número 1, porque ele pode variar tanto 1 quanto uns, né? E ele varia em milhão, 1 milhão, bilhão, etc. Tudo que está nessa classe aí do milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, tudo isso pode variar em número. Porque quando eu digo, por exemplo, 1 milhão, dei spoiler aqui, desculpa. Quando eu digo 1 milhão e eu vou dizer 2, é 2 milhões, tá? Então ele também varia. E atenção! 0 é singular. Já vi muita gente cometendo esse erro aí. E 0 é singular. Por exemplo, quando eu digo, não existe 0 graus, tá? Tipo assim, nossa, tá fazendo 0 graus lá fora. Não, tá errado. É 0 grau. É 0 hora, tá? É 0 minuto. Então, não existe plural no 0. O 0 é singular, tá? Aí a gente vai ter a flexão dos numerais ordinal e multiplicativo. Os ordinais, todos variam em gênero e em número. Então, todos, aqui, ó, aqui é todos. Então, se é todos, não tem exceção, tá? Então, todos os ordinais variam em gênero e número. Quando eu digo primeiro, então eu vou dizer
Se eu digo assim, ó, eu fui o primeiro a chegar. Aí eu digo, ela foi a primeira. Eles foram os primeiros. Entendeu? Então ele varia tanto em gênero quanto em número. O multiplicativo, eles são invariáveis quando atuam como substantivo. Lembra que eu falei lá atrás daquela questão dos numerais adjetivos e substantivos, que eu falei que a gente ia precisar mais pra frente? Então, por isso que a gente precisa, para a gente entender a flexão dos numerais multiplicativos. Então, eles são invariáveis quando atuam como substantivo, vamos ver um exemplo aqui, ou seja, quando eles são numerais substantivos. Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Então, quando eu falo o dobro, ele tem sentido de substantivo. Então, ele não varia, porque é o dobro. A gente tem o artigo substantivo, o dobro do esforço e o triplo de produção, tá? E quando ele tem sentido, então, de adjetivo, ele varia em número e gênero. Por exemplo, ontem comprei 2 dúzias, ó. Tá vendo aqui que a gente tem aqui o substantivo? Dúzias. Substantivo, dúzias. Eu comprei 2 dúzias, então 2 está acompanhando o substantivo, então ele é numeral adjetivo. Então ele varia. Se eu falar uma dúzia, então se eu falar dúzia, é uma, tá? Então é isso. Essa nova situação tem dupla importância em relação à anterior. Dupla importância, ó. Importância, substantivo. Dupla, numeral adjetivo. Então, se for importâncias, seria duplas importâncias, tá? E os numerais fracionários, como que eles variam? Em gênero e número também, conforme o numeral cardinal que o antecede. Ou seja, sempre que a gente tem um número fracionário, a gente tem um cardinal, porque quando a gente tem uma fração, a gente tem 1 sobre 2, que é meio. A gente tem 1 sobre 3, que é 1/3. 1 sobre 4, que é 1/4. Então, se for, por exemplo, comi 1/8 da pizza. Ó, 1 singular. Oitavo fica no singular. Se eu falar, comi 2/8, então 2, plural, porque é mais que 1, né? Então, oitavos, tá? Então é isso. Então isso aqui é basicamente o que a gente precisava saber sobre numerais. Só que aí eu vou trazer agora 2 exercícios para vocês que não tá dentro do que a gente aprendeu, porque eu quero ensinar mais 2 conceitos para vocês que costumam cair em prova, tá? Vamos ver aqui o primeiro. Olha só. Auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, tá? FGV, para variar. O responsável primário pelo transporte público urbano é o Poder Público Municipal. É isso que prevê o inciso 5º do artigo 30 da Constituição Federal. Temos, nesse caso, texto 4, o emprego de 2 números, inciso 5º e artigo 30. A frase independente abaixo, em que a grafia de algarismo arábico é inadequada, é. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Aí eu vou explicar para vocês agora. Aqui está dizendo que está errado, tá? Inadequado é errada. Ou seja, que o algarismo arábico foi escrito errado. O que é algarismo arábico? É os algarismos que a gente usa mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Em número mesmo. Esse aqui, ó, algarismo arábico. Quando eu falo esse aqui, ó, algarismo romano, tá? Então, o arábico é isso, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O caminhão trouxe 1.365 caixas. O Grêmio ganhou de 2-1. O ônibus viajou 2.150 km. 328 passageiros chegaram de avião. O ônibus 747 passou atrasado. Vamos pensar o seguinte, aqui, pela lógica, né, não tem nada escrito errado. E pela lógica tá tudo certo. Aí vamos pensar, ó, esse aqui tá no meio do texto. Esse daqui tá no final. Esse tá no meio. Esse aqui tá no meio. E esse tá no começo. Então, esses 3 aqui estão no meio do texto, então provavelmente eles estão certos, né? Porque eles estão no meio do texto, né? Eles, tipo assim, eles têm algo em comum entre eles, né? Então, se eles estão certos, já não vai ser a resposta. E aí eu vou explicar para vocês o seguinte conceito. Atenção. Não pode iniciar oração com algarismo. Então, a gente não pode iniciar nenhuma frase, nenhuma oração com algarismo. Então, nesse caso, o algarismo tem que ser escrito por extenso. Então, ó, a gente já estava em dúvida entre 2. Agora, ele acabou de falar que não pode iniciar. E qual que está no início? Essa aqui. Então, essa é a resposta. Por quê?
Porque a gente não pode iniciar, a gente teria que escrever ele por extenso. 328 passageiros chegaram no avião, tá? Então isso aí também é uma pegadinha aí que a FGV gosta de cobrar. E a próxima também da FGV, porque a FGV adora uma pegadinha, essa questão aí, ó, que caiu na Câmara Municipal de Recife em 2014. O século XX foi marcado por grandes guerras, de repercussão mundial em razão do seu alcance e do número de países envolvidos. Já o século XXI apresenta guerras locais ou regionais, mas que de certa forma se tornaram mundiais pelo número de espectadores e blá 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 blá, tá? Então aqui ele tá só dando um texto aqui bem grande só pra cansar você. Pra você ter que ler esse tanto de texto, né? Que já basta os textos que a gente tem que ler na interpretação de texto e ainda coloca um texto bem grande só pra te confundir. Mas o que é importante? O importante é o seguinte, essa parte aqui, ó. Lemos os numerais 20 e 21 como cardinais, né? Ó, 20 e 21. A gente não lê 20º e 21º, a gente lê 20 e 21. O numeral romano, que deve ser lido como ordinal, é... Então vamos lá, primeiro eu vou dar um conceito aqui pra vocês pra gente conseguir resolver a questão. Quando a gente se refere a reis, papas, séculos e capítulos, normalmente a gente se refere usando o número romano, né? Quando a gente fala papa primeiro, papa segundo, é sempre o número romano ali que está escrito, né? Então, quando a gente tem esses números romanos escritos, se referindo a reis, papas, séculos e capítulos, eles são empregados de forma distinta. Então, por exemplo, se eu tenho o número romano depois do adjetivo, do substantivo, ou seja, né? João 23º, João 23, né? Então aqui, ó, eu tenho o substantivo e o meu algarismo romano tá depois. Então, se tiver depois do substantivo e for menor do que 10, usa o cardinal, ou seja, o ordinal. Ou seja, se esse número romano for menor que 10 e tiver depois do substantivo, vai usar o ordinal. Se for maior do que 10 e também tiver depois do substantivo, a gente usa o cardinal. Quer ver aqui o exemplo? Olha só. Não, outra coisa também, antes do exemplo. Também tem a questão dos artigos de decretos e leis, tá? Nos artigos de decretos e leis, a gente usa um pouquinho diferente. É a mesma lógica depois do substantivo, só que menor que 9. Ordinal maior que 9 cardinal. Então a gente só muda aqui, ó. Aqui é 10 e aqui é 9, tá? Então quando for decreto e lei é 9 e quando for reis, papas, séculos e capítulos é 10. Então vamos ver aqui como que fica então aqui, ó. Ele tá perguntando qual que tem que ser lido como ordinal, né? Então qual que vai ter que ser lido como primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Então vamos ver aqui, ó. João, aqui a gente tem 23. Então 23 é maior que 10 ou menor? É maior, né? Então a gente vai ler como cardinal. Então fica João 23. Aqui, esse número aqui, que número que ele é? Ele é o 12. Então o 12. Pio 12. O 12 é maior que 10? É, então a gente vai ler como cardinal. Pio 12. Pedro, aqui a gente tem qual número romano? O número 4, não é? O número 4 é o número o quê? Menor que 10. Então, a gente vai usar o quê? O ordinal. Pedro, quarto. Então, a gente já sabe aí que essa é a resposta. Vamos só analisar as outras, ó. Aqui a gente tem 10, 15, 16. Então, a gente tem 16. 16 é maior que 10 ou menor? Maior. Então, cardinal. Então, vai ser capítulo 16. E o século? Século, aqui a gente tem 10, 5. Então, a gente tem 15. Século 15. 15 é maior ou menor que 10? É maior. Então, vai ser cardinal. Então, vai ser século 15, tá? Então, olha só. Se a gente fosse falar assim, ó. Vamos sei lá no século 3. Então, não é século 3. É século 3º, tá? Ah, lá no século 9. Não, século 9. Então, até o 10, a gente usa ordinal, tá bom? Então, nossa resposta, letra C. Então, decora isso aí, faz um seu resuminho aí, tira foto aí da tela, pra você não esquecer desse assunto, que a FGV adora cobrar esse tipo de assunto, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido sobre os numerais. Na próxima aula, a gente vai entrar na classe de pronomes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que esteja sendo útil para vocês. E se vocês estiverem gostando, não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like no vídeo e de ativar o sininho da notificação, para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo novo, tá?
Então é isso, a gente se vê na próxima. Até mais!